Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre o tema depressão. Estamos estudando sobre as fases, a depressão em várias fases da vida. Nós já vimos a depressão na gravidez, no pós-parto, na infância, na adolescência e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre depressão na juventude. O salmista, ao escrever o Salmo de número 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam nos seios dos mares. Então o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente em toda e qualquer tribulação. Portanto, nós não precisamos ter medo, mas confiar, entregar todas as nossas lutas, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos nas mãos dele e confiar que ele vai estar cuidando de nós. Então, olhando para a depressão na juventude, nós vamos ver que a depressão está sendo diagnosticada cada vez mais entre jovens e adolescentes. Ou seja, um fator que a depressão era mais na fase adulta, agora está se diagnosticando muito, tanto na adolescência como na juventude. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela é a segunda principal causa de morte entre jovens da faixa de etária entre 15 e 29 anos. Então, a pressão é tão grande, tão forte sobre o jovem que ele encontra a melhor saída com a morte. E ele procura o suicídio. É por isso que nós temos que ter uma maior atenção com relação ao modo pela qual nós vemos o jovem estar vivendo e como nós tratamos esses jovens. Às vezes nós cobramos demais ao invés de dar o apoio que é necessário para que este jovem não venha apresentar quadros de depressão ou mesmo entrar na própria doença que é a depressão. Os fatores e causas da depressão na juventude. As mudanças no corpo e na mente, que vem da adolescência, esta mudança devido aos hormônios, devido a fazer musculação, exercício físico. Então, há várias mudanças no corpo e na mente. Problemas de autoestima e interações sociais, fatores genéticos, fatores ambientais, fatores sociais, ou seja, uma pressão social e acadêmica, mudança nas estruturas familiares e sociais, divórcio ou ter que sair de casa, ir para uma outra cidade ou outro estado, morar longe dos pais, morar longe da família, acesso limitado a cuidados de saúde mental, físico e também até espiritual. Então, essas são os principais fatores e causas da depressão na juventude. Então, nós estamos vendo que a depressão está sendo diagnosticada cada vez mais. Nós estamos vendo que ela é a segunda principal causa de morte na juventude, entre 15 e 29 anos. E os fatores, mudanças no corpo e na mente, como alterações hormonais, problemas de autoestima e interações sociais. Aqui entra também o próprio bullying, né? Ele sofrendo essa perseguição, o cyberbullying, por estar há muito tempo na internet, pode ocorrer isso também na juventude e também na adolescência. Fatores genéticos, os fatores ambientais, fatores sociais. A pressão social e acadêmica. Esta pressão social pode ser dos pais, de familiares, e a pressão acadêmica dos professores, né? Todos os dois querendo que o jovem venha ser o melhor, dar o seu melhor. E muitas das vezes não enxergam a dificuldade que o jovem está passando e está sofrendo.
Por isso, cada vez mais se acha deprimido, oprimido, ansioso, até culpado por não ter notas boas ou estar fracassando na faculdade, no estudo. E mudanças nas estruturas familiares, que nós já falamos, sociais, e a falta de cuidado. Então, estes são os fatores e causas. Entretanto, queridos, nós vamos ver os sintomas que podem ocorrer no depressivo na juventude. Podem ser diferenciados e por isso é preciso ter bastante atenção. Ou seja, cada sintoma pode ser diferenciado. Ou seja, pode ocorrer num determinado adolescente, mas pode num determinado jovem, e pode ser que não ocorra no outro jovem a mesma coisa. Pode aparecer alguns e pode não aparecer outros. Entretanto, nós temos que ter bastante atenção com relação aos sintomas, que são tristeza profunda e prolongada, que são os clássicos, preferência pelo isolamento, a falta de concentração, confusão mental, sentimento de fracasso, insônia, alimentação exagerada ou escassa, oscilação de humor, pessimismo, ansiedade, raiva, falta de pertencimento a um grupo, a família, ele acha que não não pertence mais àquela família, não pertence mais a um grupo de amigos, a colegas, e desejo pela morte, de resolver o problema, de sair do problema. Ele acha que o suicídio é o melhor caminho para sair da depressão. Então, queridos, nós temos que ter bastante cuidado com relação a isso. Se você está vendo que o jovem da sua família ou um jovem amigo está demonstrando alguns desses sinais de fatores e causas e sintomas, oriente-o a procurar ajuda no CAPS da sua cidade, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, para que ele encontre um tratamento que vai cuidar dos sintomas que ele está passando. Às vezes é coisa mínima, às vezes é só sintomas, não é a depressão em si. Então, tem que ter um aconselhamento de um profissional da área para que ele venha diagnosticar se é somente o quadro, ou seja, os sintomas, ou se é realmente um quadro de depressão. Muito cuidado com isso, para que possamos preservar a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e da nossa juventude. Temos que ter muito cuidado com isso e buscar, novamente eu falo, orientação profissional. E ele vai ajudar a trilhar pelo melhor caminho, sendo terapia ou medicamentos. E que Deus nos ajude a caminhar neste momento tão doloroso. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua bondade. Nós estamos vivendo num mundo tão cheio de atividades, tão corrido, e muitas das vezes esquecemos de cuidar, Senhor Deus, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual e da nossa saúde psicológica, Pai. Caímos em várias enfermidades físicas e psicológicas e precisamos aprender a cuidar disso. Nos dê sabedoria e entendimento para entender que estamos caindo, ó Pai, em sintomas de depressão ou entrando nesta enfermidade. Nos estimule, ó Pai, a procurar a orientação profissional que vai tratar, Senhor Deus, da vida psicológica, ó Pai. Mas também que nós precisamos buscar ajuda espiritual para fortalecer a nossa fé. Fortalece a nossa vida hoje e sempre. E novamente eu peço, ó Pai, cuida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e das nossas crianças.
hoje e sempre, e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido.